Na elaboração do plano de negócio, ainda na segunda etapa, nós temos que definir qual é a forma jurídica da empresa. O que é forma jurídica? Hoje nós temos as chamados microempreendedores individual, o MEI, como é conhecido no mercado. O microempreendedor individual, atualmente, é para aquelas pessoas, aqueles empreendedores que não têm condição de abrir uma empresa, de arcar com a contabilidade, de pagar os impostos, mas desejam sair da informalidade. Estes também devem fazer um plano de negócio. Então, o plano de negócio, ele não é só para médias, empresas de pequeno porte, grandes empresas. O plano de negócio, ele se aplica também ao microempreendedor individual. Não é por ser microempreendedor individual, pelo negócio ser pequeno, por estar iniciando, que não se deva fazer um plano de negócio. Então, é importante que aquelas pessoas que almejam sair da informalidade e ir para a formalidade, procurem a ajuda do Sebrae e faça ali o seu plano de negócio. O segundo grupo, que faz parte da forma jurídica dentro do projeto, é a chamada firma individual. A configuração de uma firma individual não exige que o empreendedor tenha um sócio, então basta uma pessoa para iniciar o negócio. E não tem limites, aí o empreendedor individual, ele não tem limites para o faturamento, ele não tem limites para contratar funcionários, ele não tem aquela configuração que tem o MEI, o microempreendedor individual. A diferença é que, numa empresa individual, firma individual, o empreendedor vai ter que ter uma contabilidade, ele vai ter que pagar os impostos, mas não precisa ter sócio. A terceira opção seria sociedades por cotas limitadas. Então, uma sociedade limitada, nesta configuração, o empreendedor tem que ter uma outra pessoa participando, mesmo que seja com um valor pequeno, pode participar com 0,5%. Mas, no entanto, é necessário um contrato social, e nesse contrato social vai estar descrito quem são sócios, quais são os sócios que fazem parte da configuração desta empresa, e qual é a participação de cada um desses sócios no negócio. Então, quanto que cada um vai integralizar de capital e a sua participação. E nós temos também as sociedades anônimas. Normalmente, sociedade anônima é uma configuração utilizada para empresas maiores, para grandes empresas médias para cima, tem a tendência de configuração de sociedade anônima, que ela pode ser de capital fechado ou capital aberto. Sociedade anônima, para ser de capital aberto, somente quando essas têm as suas ações comercializadas na Bolsa de Valores. Mas aí já é um processo um pouco mais complexo, que exige uma aprovação, auditoria de seus balanços, exige que seja aprovado pela Comissão de Valores Imobiliários para que essa empresa possa vender as suas ações na Bolsa de Valores. Já é um processo um pouco mais oneroso. E aí, neste caso, somente empresas maiores, com um faturamento maior, justificaria essa configuração. Então, dentro de micro e pequena empresas, a gente encontra ou firma individual ou sociedade por cota limitada. Então, essas duas configurações são as mais utilizadas. Claro que você pode ter uma sociedade anônima de capital fechado e não ser uma empresa grande. Mas as configurações mais usadas para as micro e pequenas empresas são ou empresa individual ou sociedade por cotas limitada. Depois nós vamos falar da questão do enquadramento tributário. Então, a empresa vai ter que ter uma opção de enquadramento tributário. Então, para o enquadramento tributário, cabe-se uma análise tributária. Então, não é simplesmente escolher A, B ou C. É necessário fazer uma análise tributária para identificar qual a melhor configuração ou qual a melhor opção de enquadramento tributário para o negócio. Não existe uma regra que diz, olha, esta empresa melhor é ser do Simples Nacional. Para outra empresa, se for de outro segmento, lucro presumido. O que é necessário? É necessário que se faça uma análise, uma simulação do negócio dentro do regime chamado de Simples Nacional, dentro do regime conhecido como lucro presumido e dentro do regime de lucro real. Né? Pode haver até, no caso de factory, que o lucro arbitrado seja mais interessante, mas isso cabe uma análise. Então, nesse caso, quando chegar no enquadramento tributário,
é importante que o empreendedor que está elaborando o seu projeto, ele procure um contador, alguém especialista no assunto, para que este possa orientá-lo, um contador, um consultor, para que esse possa orientá-lo na escolha do melhor regime. Porque a escolha do regime, do enquadramento tributário, é que vai definir quais serão as alíquotas que a empresa vai pagar de impostos. Esses impostos serão calculados na análise financeira e ele vai impactar no resultado. Então, se eu fizer uma escolha no enquadramento errado, eu posso pagar mais impostos. E eu posso estar tendo uma opção de pagar menos impostos devido à configuração correta, devido à escolha da opção correta para o meu negócio. Então, aqui cabe a consulta ao especialista. E cabe também uma análise de cada um dos regimes. Posteriormente, no segundo momento, nós vamos estar falando de como que se faz o cálculo no Simples Nacional, como se faz o cálculo dentro do lucro presumido, como se faz o cálculo dentro do lucro real, para que você possa fazer simulações e dentro das simulações identificar, para o meu negócio, para este empreendimento, qual a melhor configuração? Então, qual o melhor enquadramento tributário para a minha empresa, para o meu negócio? Não é simplesmente optar por A, por B ou por C sem fazer uma análise. Não existe um caminho mágico para isso. Você pode ser, às vezes, até levado, induzido pela simplicidade, a dita simplicidade do chamado Simples Nacional, você pode ser iludido a buscar essa opção. Mas nem sempre a melhor configuração para o seu negócio vai ser o Simples Nacional. Pode até ser, mas não existe aí uma fórmula pronta de bolo. Eu digo, o negócio é A, e alguém responde, para A, o melhor é o Simples Nacional. Então, vale uma análise para identificar qual a melhor opção tributária para o teu negócio, para que você possa, no plano de negócio, fazer o cálculo dos impostos de maneira correta. Encerrando o segundo módulo, da apresentação da empresa, nós chegamos agora na estrutura de capital. Veja, dentro da estrutura de capital, se for uma firma individual, você não tem sócio, então a empresa ela é toda sua, não há participação de uma outra entidade, uma outra pessoa física ou jurídica participando da composição societária dessa empresa. Mas se esta empresa for limitada, tiver mais de um sócio, agora que você vai descrever quem são os sócios, na verdade, você já fez isso no início do projeto, nesse momento você vai fazer a distribuição de percentual. Esta parte do plano, ela está no segundo momento de elaboração, mas você não tem como fazê-la nesse momento. Assim como no sumário executivo, você teve que elaborar apenas no final, quando você terminou o projeto, você vai voltar e vai fazer a descrição desse projeto, porque você vai ter as informações do projeto. A estrutura de capital segue o mesmo raciocínio, porque até então, na fase que eu estou no projeto, nesse momento eu ainda não conheço qual o investimento necessário para a implantação desse negócio. Eu só vou ter essa resposta do volume de recursos que eu preciso para implantar esse negócio depois que eu passar pelo módulo financeiro. E nós ainda não chegamos no módulo financeiro. Então, eu tenho esta configuração, a estrutura de capital, ela faz parte da apresentação da empresa, é o item 2 do nosso plano de negócio, mas eu só vou conseguir preencher esse item depois que eu passar pelo módulo de investimento e identificar qual o volume de recursos necessário para a implementação desse projeto.